O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas dos maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e a seus discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Esse trecho do Evangelho de Lucas que nós refletimos agora, começamos essa reflexão, nos mostra Jesus Cristo fazendo algo que o Pai, desde o primeiro momento, tem feito e a Bíblia nos testemunha. É Deus que vem até nós. Ele vem ao nosso encontro, Ele nos procura. E Jesus não podia, sendo Deus, na sua missão, fazer diferente. Ele não é um mestre que fica sentadinho esperando que os discípulos venham até Ele, não. Ele vai até os discípulos, Ele vai fazendo a sua missão, passando de lugar em lugar, de cidade em cidade, anunciando a boa nova. É o que nós, que vivemos hoje, somos chamados também. Mas temos uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque o comodismo nos faz parar. E aí são tantas as explicações que a gente dá para poder justificar o nosso comodismo, a nossa falta de vontade, para não usar um termo mais agressivo, a falta de vontade de levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo a quem precisa. E quem precisa da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo? Todos, principalmente quem já foi evangelizado. Nós não podemos de maneira alguma, meus irmãos e minhas irmãs, nos iludirmos que a pessoa que já tem uma caminhada na igreja, ela não precisa mais escutar, ou ela não precisa ser tocada volta e meia, e muitas vezes na vida, com a palavra de Deus, com o anúncio, com o irmão que chega e fala das suas experiências e dá o seu testemunho de vida. Imagino aquilo que acontecia na época em que Jesus estava caminhando por esses povoados, por essas cidades, quando as pessoas percebiam, dentre os discípulos dele, dentre os seus discípulos, mulheres que também tinham sido tocadas pela graça de Deus e que estavam ali com ele evangelizando. Algo impensável para aquela época. Mas Jesus quer justamente quebrar todas essas barreiras, esses obstáculos, para nos mostrar o que Ele deseja de fato. Ele deseja um mundo unido, onde essas divisões sejam superadas. E a presença das mulheres naquele grupo é a presença orante, porque certamente Nossa Senhora também acompanhava sempre o seu filho. E junto com aquelas outras mulheres intercediam. A palavra que chegou até os ouvidos daquelas mulheres fez com que elas mudassem de atitude.
E essa mudança fazia com que elas vivessem dedicadas à obra de evangelização. É bonito nós pensarmos nesses aspectos, meus irmãos e minhas irmãs, para mudar a nossa maneira de agir, para sermos cristãos mais dedicados, para darmos testemunho daquilo que já aconteceu conosco, porque todos nós somos convertidos. Por mais que tenhamos tido a graça de receber os sacramentos e ter feito uma caminhada, a um certo momento nós nos distanciamos por um motivo ou por outro, por um tempo grande ou por um tempo curto, e o Senhor, através de pessoas queridas, dóceis à sua ação, chegaram até nós e abriram nossos olhos para que nós voltássemos para perto, para que nós retornássemos para a proximidade de nosso Senhor. E essa atitude, meus irmãos e minhas irmãs, é uma atitude de misericórdia também. E nós temos que ter muito cuidado para não fazermos como o Evangelho nos mostra em um outro momento, daquela parábola que o Senhor Jesus conta, do homem que é perdoado de uma dívida tão grande e depois encontra um seu amigo, um irmão que devia também para ele, e ao invés de agir com misericórdia, agiu com todo rigor, exigindo que aquele o pagasse de qualquer jeito. Nós temos esse problema, e esse problema nós temos que ter muita atenção. Nós temos que lembrar sempre daquilo que nós rezamos no Evangelho, no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem já recebeu a graça da misericórdia de Deus tem que ser misericordioso para com os outros. Imaginem só no momento em que nosso Senhor Jesus Cristo juntava as multidões chegavam até Ele para escutar a boa nova, a proclamação das verdades do Evangelho que Ele pronunciava com tanta autoridade, como a própria palavra testemunha. Imaginem só a ação daquelas mulheres ali por perto, que podiam testemunhar com a vida, com a palavra e com o trabalho, ajudando aqueles que chegavam ali desesperados, sem rumo, e ouvindo a voz do Senhor Jesus e ouvindo a sua pregação, decidiam mudar de vida. É esse encorajamento, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos que passar para os nossos irmãos. Porém, hoje também a liturgia nos chama a refletir sobre uma coisa tão fundamental e importante para os nossos tempos. O apóstolo Paulo, enfrentando uma dificuldade na comunidade de Corinto, fala com muita clareza e explica por que é preciso que o cristão proclame a ressurreição do Senhor. Primeiro, porque é real, aconteceu, não é uma invenção. De fato, Jesus ressuscitou. E ressuscita por quê? Porque é Deus. E aí, sendo Deus, Ele vence a morte. A ressurreição é o centro da nossa fé. Eu me preocupo hoje quando nós observamos aqui e acolá certos católicos que se dizem católicos, mas professam o reencarnacionismo. É uma oposição a tudo aquilo que Jesus ensinou. E nós temos que ser coerentes. Se nós não acreditarmos em nosso Senhor Jesus Cristo, vamos acreditar em quem? Se Ele é caminho, verdade e vida, se nós sabemos que de fato Ele é, por que então pôr em dúvida aquilo que não tem por que ser colocado em dúvida? De fato, Jesus ressuscitou. E a ressurreição do Senhor nos dá toda a coragem para que a gente enfrente as mais difíceis, as maiores adversidades que a gente encontra nessa vida. A certeza da ressurreição. Aquelas mulheres do Evangelho e os discípulos que acompanharam Jesus acreditavam naquilo que Ele falava. E mesmo acreditando, na hora da provação, quantos não tiveram a coragem de resistir até o final ali e fugiram?
Imagina então quem se diz cristão e não professa aquilo que é próprio do cristão. Na hora da dificuldade, debanda da maior facilidade do mundo. A ressurreição, meus irmãos e minhas irmãs, é o centro da nossa fé. Nós acreditamos que o Senhor ressuscitou. E isso deve ser proclamado com a vida. E depois tem que ter coerência. Não pode estar com o pé em dois sapatos, não. Porque a pessoa que anda com o pé em dois sapatos, cedo ou tarde tropeça e cai. Tem que ser firme. Se eu sou cristão e sou católico, eu proclamo com a vida e com as minhas palavras que eu acredito na ressurreição. Porque isso faz a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje a gente fica preocupado com essa falta de formação que muitas pessoas têm, infelizmente. E nós observamos isso em atitudes bem concretas. Quantas vezes a gente observa pessoas que se aproximam para receber a Santa Comunhão sem ter a menor ideia do que estão fazendo? E isso a gente percebe não por um julgamento que se faça assim, um julgamento maldoso, mas pela maneira como chegam. Tem gente que vem mastigando chiclete para receber a comunhão. Tem gente que vem com o telefone na mão. Outro dia alguém pegou a Eucaristia nas mãos e atendeu o telefone e saiu segurando a Eucaristia na outra mão. E se nós formos falar, a pessoa se ofende, arriscado dar até um processo, porque se sente prejudicada, mas ela não imagina o que está fazendo com a presença real de Jesus, que não é invenção. Não é como quando a gente era criança que dizia a bolachinha, né? Não, é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, no seu corpo, sangue, alma e divindade. A igreja fez esse passo muito importante de permitir que a gente entregasse a comunhão nas mãos. Antigamente era só na boca, mas na confiança de que quem vem receber sabe o que está fazendo. Mas aqui e acolá a gente percebe que tem gente que não entende nada mesmo. E isso é falta de compromisso com a própria salvação. Porque nós temos que pensar sobre essas coisas e temos que procurar conhecer. E quem não acredita não tem por que entrar na fila para receber a comunhão. Se eu não acredito, não tem por que entrar. Eu entro porque eu acredito. Eu entro porque eu sei o que eu estou fazendo. Outros fenômenos que acontecem por aí, como uma pessoa que quebra a Eucaristia e dá a metade para o filhinho pequeno que não sabe nem o que é que está fazendo, são sintomas de uma sociedade que finge, mas que às vezes não acredita tanto como deveria. A gente sabe que não são todos, são poucos, mas vale a pena pensar sobre isso para que a gente possa ajudar outros irmãos e irmãs a mudarem a sua maneira de ser, a realmente acreditarem no poder de Deus. Eu quantas vezes já tive a oportunidade de ver pessoas que dizem assim, mas para mim não é possível que Jesus esteja presente aqui nesse pedacinho de pão. Eu digo, sim. E como é que tu reza o creio e diz que Deus é todo poderoso? Se Deus é todo poderoso, a coisa mais simples para Ele é realizar o milagre da Eucaristia. É todo poderoso. E é Ele quem diz, isto é o meu corpo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, olhando para o Evangelho de hoje, para essa leitura, procuremos fortalecer ainda mais a nossa fé. Tomemos consciência da importância de sermos missionários e de fazer com que a verdade do Evangelho, a fé no ressuscitado, chegue a todas as pessoas que precisam. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.